Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Voltamos aqui para o segundo vídeo sobre programação, para quem está iniciando com programação. Nesse vídeo vou falar sobre o JavaScript. O JavaScript ele é uma linguagem muito utilizada na web, né, para fazer sites, para interagir de forma dinâmica aí com os navegadores, né? E ele também é muito utilizado hoje em dia no back-end, trata de aplicações para servidor, né? Que é muito utilizado em Node, Node.js, né? O React Native também ele é feito de JavaScript, né? TensorFlow.js para usar inteligência artificial. Então ele é muito utilizado para web, né? E para a gente iniciar com JavaScript, não precisa ter nada instalado, né? Qualquer bloco de notas dá para a gente começar alguma coisa aí. Dá pra gente dar um Hello World aí. Mas eu recomendo fortemente que vocês tenham uma IDE instalada para ficar mais legal, mais coloridinho, mais fácil de entender. E a IDE também vai te apontar alguns erros, né? Caso tiver erro no seu código. E fácil, né? Para baixar, por exemplo, o Visual Studio, que é o que eu recomendo aqui, é uma das mais utilizadas, né? Das IDEs mais utilizadas é o Visual Studio. É só digitar VS Code aqui no Google. E o primeiro link aqui já é do VS Code, né? Baixa ele, para instalar só vai avançando, né? E a gente já consegue trabalhar com JavaScript dentro dele, tá? Como eu já disse, não precisa de uma IDE, você pode começar num bloco de notas, só que no bloco de notas vai ficar tudo sem cor, né? Sem ajuda ali, né? A IDE te ajuda bastante. Então, vamos lá, vamos iniciar uma nova pastinha aqui. Eu vou criar um novo arquivo, né? E aí vai chamar, por exemplo, index. Eu vou colocar a extensão HTML, tá? Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. E eu vou colocar uma pasta, né? Opa, área de trabalho. Vou colocar uma pastinha aqui, criar uma nova pasta. Colocar o nome dela de vídeo, para mim saber. E aí eu salvo aqui como index.html. Tá? Eu deixei esse nome index aqui porque ele é muito comum, utilizado para quando você quer que seja a primeira página que abre ali no seu site, né? Então, a gente coloca o nome index.html. Vou criar o arquivo. Na verdade, você pode colocar qualquer nome, né? Porque aqui a gente só vai abordar o JavaScript mesmo. E dentro desse index.html é onde a gente vai escrever o código do JavaScript. Eu vou abrir aqui, por exemplo, ó, vou clicar com direito, exibir código-fonte em qualquer site, e a gente pode ver, por exemplo, deixa eu procurar aqui, por script. Então aqui eu tenho algumas inclusões de JavaScript, né? Nesse caso aqui não é JavaScript, ele está definindo um tipo que é JSON, né? É um código JSON, esse aqui não tem a ver com JavaScript. Deixa eu ir mais para baixo aqui. Aqui ele está fazendo inclusão de arquivos JavaScript, né? Com extensão .js, né? JS. E por padrão, script, ele vai importar JavaScript, a não ser que eu coloque o type lá, né? Eu vou abrir, por exemplo, esse main.js aqui, ó, e aí tem todo esse código aqui, que é o JavaScript, né? Bem confuso aqui, vamos fazer uma coisa mais iniciante mesmo, só pra gente entender. Dá pra mim, por exemplo, injetar código aqui, né? Vou colocar inspecionar na minha página aqui do Whiteheads, e eu posso injetar código aqui. Claro, não vai acontecer nada com o site, mas isso aqui, por exemplo, é um alerta, né? Hello World. Se eu der um Enter aqui, ó, window.alert, abre parênteses, né? Abre aspas, e aí coloco a string aqui dentro, e aí eu consigo printar ali na minha tela. Alguns sites podem ter vulnerabilidade de JavaScript, né? Tanto é que eu até falo aqui no site,
Whitehead sobre essa vulnerabilidade, tá? Que é o cross-scripting, né? Então a gente pode fazer injeção de código malicioso aí, se o site permitir, né? Se o site tiver uma porta aberta aí para a gente injetar código e comunicar lá com o servidor. Então, hackers utilizam muito para fazer deface, né? Que ele desfigura todo o site aqui com o JavaScript, né? Ele injeta código JavaScript no banco de dados e aí ele consegue mudar toda a página do site, né? Com JavaScript você consegue fazer a página completa, né? Consegue fazer várias coisas aqui. Mas a gente vai ver o básico aqui. Então vamos começar esse arquivo HTML aqui. Começar com aquela tag script, tá? Sempre tem que ter essa tag para abrir e fechar o nosso código dentro do HTML, né? Se fosse, por exemplo, .js, aí já pode escrever o código JavaScript sem precisar dessa tag script, né? Isso aqui é uma tag em HTML, que está dizendo que aqui dentro vai ir um código JavaScript. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó, window.alert, tá? E hello world. É importante se atentar sempre para a sintaxe, né? Colocar exatamente do jeito que está aqui. Window, que é para comunicar com a janela do navegador, né? E aí ele tem essa instrução .alert, né? O alert seria como se fosse nosso print ali, mas uma janelinha que faz um alerta, né? Tem uma outra forma de fazer print aqui também para debugar código, né? Mas a gente utiliza também muito o alert e dessa forma, né? Abre parênteses, coloca uma string com aspas, né? No final, ponto e vírgula, tá? Para quem viu o vídeo do Python aí, já viu que aqui tem mais instruções, né? No final sempre vai ter um ponto e vírgula e é um código um pouquinho mais verboso, né? Do que o Python. Salvei o arquivo e aí agora a gente pode executar ele em qualquer navegador. Vou abrir a pasta aqui, vou abrir aqui e pronto. Tá executando o nosso código JavaScript. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar inspecionar aqui. A gente pode ver o código, né? Eu vou colocar aqui no console para a gente fazer os logs, porque agora a gente não vai mais fazer essa janelinha aqui de Hello World. Eu vou fazer de outra forma aqui agora. Vai ser assim, ó. Ao invés de window.alert, né, eu vou colocar console.log e aí Hello World, né? Nesse caso ele está pedindo para que o console escreva um log Hello World. Quase a mesma coisa é bem parecido com o window.alert. Ele é bem parecido, né? Ele pede a classe principal aqui, depois ele pede aqui a função que vai executar, né? Quase a mesma coisa que o console.log. Enfim, salvei, e aí eu dou um F5 aqui, ó, e ele printa no meu console log o Hello World, tá? A partir daqui a gente já consegue brincar um pouquinho com a linguagem de programação, como o JavaScript, né? Para a gente declarar variáveis aqui, a gente utiliza var, ou no JavaScript mais moderno, né, atualmente a gente utiliza muito o let, e eu aconselho vocês a utilizar o let, tá? Isso aqui para identificar que é uma variável que vai seguir depois do let, né? Então eu posso colocar, igual no vídeo do Python que a gente fez, let name, né? No Python a gente só escreve só name, aqui a gente já precisou de um let, né? Então ele já está um pouco mais verboso, né? Cada vez a gente vai dificultando mais aí de acordo com as linguagens de programação. Então let name Flávio e encerra com ponto e vírgula, né? String sempre recebe com aspas. Tem o costume de colocar aspas duplas, porque em algumas linguagens de programação, string só pode ser com aspas duplas.
Aqui no JavaScript ainda é permitido colocar aspas simples. Dá para fazer assim. Mas eu acho mais interessante já ir aprendendo dessa forma, né? Para string, colocar aspas duplas. E aí a gente pode printar aqui, ó, console.log name e fecha com ponto e vírgula, né? Então eu estou colocando aqui no meu console o que está dentro da variável name, né? Que no caso é Flávio. Name recebe Flávio. Então ele vai printar ali no meu navegador Flávio. Sempre salva e aí F5, né? Ele quebrou os caracteres aqui, mas isso aqui é só questão de dar uma estilizada na fonte de caracteres, né? E depois eu posso ver aqui como é que faz para não quebrar esses caracteres, mas enfim, não vou perder tempo com isso agora, né? Eu vou colocar, ó, Flávio, Flávio sem acento. E aí ele vai printar certinho. Flávio. E aí, eu vou escrever agora, ó, last name é igual Flavinho. Posso printar ele aqui no console.log Flavinho. Se eu quiser juntar esses dois aqui, eu vou concatenar um com o outro. Então, eu vou criar uma nova variável, full name, e aí eu vou concatenar name com last name. E aí, deu Ctrl S lá para salvar, F5. Opa, tá printando o last name, né? Vou colocar full name aqui, ó. Isso, Ctrl S, F5, Flávio Pavinho, sem espaço. Para mim colocar o espaço, eu coloco aqui depois do mais, eu coloco um aspas, né, para abrir a string aqui, e aí aqui o espaço que vai concatenar junto com name e last name, né? Então aqui eu estou concatenando 3 strings, o name, o espaço e o last name. E aí agora sim, vai printar certinho, Flávio, espaço Pavinho. F5, Flávio, espaço Pavinho. Tranquilo, né? Muito simples. Vamos lá, vamos começar agora com algumas operações matemáticas. Fazer igual lá no Python. Para quem não viu o vídeo de Python aí, pode acompanhar. A mesma coisa, é facinho. O Python é mais fácil ainda. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, let A. E aí eu vou atribuir o valor 1. Quando é numérico, a gente não coloca aspas, né? Para fazer operações matemáticas, não pode colocar aspas, senão ele vai entender como se fosse uma string, né? Vou printar o A. E aí ele printa 1 aqui, né? Eu posso fazer, por exemplo, B. E aí eu printo ali. Eu printo 2, que é o valor do B. E eu posso fazer a variável C, que é igual a A mais B. Né? O C ele vai receber o valor do A, que é 1, e o valor do B, que é 2. Né? E vai somar aqui. Então, o C é a soma de A mais B. E aí eu printo aqui o C, ele vai ter que printar 3, né? Que é A mais B, ou seja, 1 mais 2 é igual a 3. Que está atribuindo aqui no C e que está printando aqui. Então tem que printar 3 aqui. E tá ali. Fácil, simples, né? Agora vamos complicar um pouquinho mais. Vamos colocar a lógica do if aqui. Como que a gente faz uma lógica? Nós utilizamos muito esse if em várias linguagens, que é uma comparação, né? O if, ele vai dizer, por exemplo, traduzindo ao pé da letra, seria se, né? Então a instrução que a gente vai dizer aqui, por exemplo, se A for igual a 1, ele vai escrever tal coisa, né? Para a gente fazer isso, if,
espaço, aí abre parêntese, coloca o valor do A, compara, né, dois iguais para comparar. Se A for igual a 1, aí aqui na frente a gente abre essa chave, dá um Enter, ele já vai identar aqui certinho, né? Vai colocar o espacinho aqui certinho. E então, se o A for igual a 1, ele vai cair aqui dentro e vai executar o que tiver aqui dentro. Então, eu posso colocar console.log A é igual a 1, certo? O A aqui ele está atribuindo 1 e aqui ele está comparando, ele está dizendo que é 1, né? Se A for igual a 1, vai escrever isso aqui. Então, no navegador vai escrever A é igual a 1. E aí, eu posso colocar, se eu colocar, por exemplo, 2 aqui, né? Ele já não vai, porque aqui eu estou atribuindo 2, mas aqui eu estou dizendo se ele for igual a 1. Então ele não vai escrever isso aqui em momento algum, né? Dou um F5 aqui, ó, sumiu. Não tem mais nada ali. Eu posso fazer também o else. Else seria se não, né? Esse aqui é o se e esse aqui é o se não. Então, se for isso aqui, ele escreve isso. Se não, ele vai escrever o que tiver aqui, né? Escrever ou executar, né? No caso aqui a gente vai escrever. Então, A não é igual a 1. Então, como ele é 2 aqui, ele vai passar por essa comparação, vai ver que não é 1 e vai pular aqui para o else, né? E aí ele tem que printar isso aqui. A não é igual a 1. Vamos lá. A não é igual a 1. Perfeito. E aí, se eu colocar 1 aqui, por exemplo, de novo, né? Ele vai voltar lá. A é igual a 1. Se eu colocar 2, vai para o else, né? Eu vou colocar um 3 aqui, por exemplo. Qualquer outro valor que eu colocar que não for igual a 1, ele vai cair lá no else. Certo? E aí eu posso adicionar mais instruções, né? Eu posso fazer aqui o else if. E aí eu posso fazer uma segunda comparação aqui. A igual a 2. Ó, tem uma chave a mais aqui, né? Tem que ser certinho aqui o número de chaves. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou, né? Console.log A é igual a 2. Né? Aqui eu vou colocar o 2 só para testar. Então, o que vai acontecer? Ele vai tentar fazer essa comparação. Ele vai ver que não é igual a 1, né? E ele vai pular para a próxima. Aí, nesse caso aqui, ele vai ver que é igual a 2, então ele vai printar. E aí, automaticamente, já ignora esse último, né? Então, vamos lá. Vamos printar lá. A é igual a 2. Se eu colocar 1, vai voltar lá para a primeira instrução. A é igual a 1. E se eu colocar qualquer outro valor, 3, 4, 5, qualquer outro, vai cair no else. A não é igual a 1. No outro vídeo eu coloquei A não é igual a 1, mas o mais certo seria isso aqui. A não é igual a 1 e nem igual a 2. Esse seria o mais certo de se colocar. Que caiu no else. A não é igual a 1 e nem igual a 2. Posso ir adicionando mais instrução aqui. E essas duas linhas aqui, por exemplo, ó, posso colocar um 3 aqui. A é igual a 3. Aí aqui no else aqui eu posso colocar A não é 1, nem 2, nem 3. Tá? E colocando 1 aqui vai cair na primeira instrução, colocando 2 vai cair na segunda. Vou deixar o 3 aqui, né? Para a gente testar essa terceira instrução aqui. A é igual a 3. Então a gente pode adicionar vários else if, né? E sempre no final o else. Né? Vamos lá, vamos complicar só mais um pouquinho. Esses aqui são os comparadores. Agora vamos para funções. Função aqui no JavaScript se escreve assim, function. Seguido do nome que a gente precisa colocar aqui. Vou colocar soma. Vou colocar
A, e aí eu coloco let, né? Let A, vírgula, let B. Eu posso colocar mais, né? Eu posso colocar let C, let D, né? Quantos parâmetros eu quiser passar aqui. Ou posso não passar nenhum parâmetro também, né? Se eu quiser fazer uma função sem passar parâmetro, eu posso deixar aqui vazio. Mas nesse caso eu vou passar o A e o B. E aí eu vou abrir a chave e dar um Enter. Aí já está dizendo que tem erro aqui. Então não utilizo o let aqui. Me confundi. Então, soma parâmetro A, vírgula, parâmetro B, né? Vírgula, parâmetro C e assim por diante. E a função é feita dessa forma. Function, o nome dela, abre parêntese, abre essa chave e tudo que executar aqui dentro, né, é o que vai ter na função. E aí eu posso fazer, nesse caso, eu vou colocar o let C igual a mais B. E aí, essa função eu quero retornar alguma coisa. Então, eu vou colocar o return C. E para mim chamar essa função, chamo aqui fora, né? Eu coloco aqui let somado. Posso dar o nome que eu quiser. Mas eu coloquei somado ali. E aí soma, que é o nome da nossa função. E os dois parâmetros que a gente tem que passar aqui, o A e o B. Vou colocar, por exemplo, 1 e 2. Então, let somado 1 e 2. Tá? E vírgula para fechar a instrução. E aí eu estou passando 1 como se fosse o A e o 2 como se fosse o B. E aí ele vai fazer todo esse cálculo. O C vai atribuir A mais B, que no caso é 1 mais 2, e vai retornar o C, né? Então vai retornar aqui para o somado o valor de A mais B. E aí eu posso fazer aqui console.log somado. Dou Ctrl S e vai printar aqui 3, que é a soma de A mais B. Aí eu posso trocar os parâmetros, por exemplo, né? 5 e 2, que aí tem que dar 7, né? Somando 5 com 2, dá 7. E o legal da função é que a gente pode chamar ela várias vezes, com parâmetros diferentes, né? Então, por exemplo, eu fiz somado 1 e agora eu vou fazer somado 2. E aí aqui eu vou fazer 4 com 6. E aí o somado 1 vai ter que ser 7 e o somado 2 vai ter que ser 10. 4 mais 6, 10. Né? Ctrl S, F5 e tá aí, 10. Printou 7 primeiro, né? Printou 10. Eu coloquei dois console log para printar. Então é isso. É um vídeo bem introdutório aí sobre JavaScript, né? Amplamente utilizado aí nos sites. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vou trazer alguma outra linguagem de programação. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal para ajudar a fortalecer e trazer mais vídeos como esse. Beleza? Valeu, galera. Até mais.